Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você, tá? E para você também, que não é aluno do 7º, nem do 6º, nem do 8º, nem do 9º, mas que está passando aí pela telinha e resolveu parar conosco, seja muito bem-vindo, que bom que você está aí. Espero que vocês estejam com muita saúde, vocês e também os seus familiares. Eu, professora Elisângela, estou aqui com muita alegria e nesta aula nós vamos falar sobre as máquinas simples, rodas, polias e engrenagens. Bora lá comigo? Eu quero perguntar para você, como que está o ambiente, o espaço? Está favorável? Você está confortável? Tem um copo de água aí do lado para você manter a tua hidratação? Luminosidade? O ar está circulando, as janelas estão abertas para proporcionar ali uma corrente de ar. Espero que você esteja confortável. Espero que esteja com o teu caderno. Espero que você esteja com o teu caderno aí no jeito para fazer as anotações. Bora lá então para os objetivos da nossa aula. Identificar os tipos de máquinas simples e reconhecê-las no cotidiano. Compreender o funcionamento de rodas, polia e engrenagens. Bora lá então? Trago essa imagem aqui para você, ó. Já ficou animado? Você já andou neste brinquedo aqui, numa roda gigante? Quero perguntar para você, deixando essa imagem aqui para você observar. Qual que é a relação entre a roda gigante e as máquinas simples? Isso mesmo, eu vou deixar então essa pergunta aqui no ar com essa imagem e eu já retorno para falarmos mais sobre as máquinas simples. Até já! E aí, gente linda, pensou bem aí na roda gigante? Qual que é a relação que existe entre ela e as máquinas simples? As máquinas simples, aquelas, né, que nós já citamos, né? As rodas, polias, engrenagens, isso mesmo. E a relação está justamente aí, né? Essas máquinas simples estão aqui, né? Formando então, né? Junto aqui com os eixos, né? Os pontos de eixos estão aqui presentes. Então, as máquinas simples estão presentes aqui na roda gigante, né? Ajudando, né? Na realização então ali da sua função, né, de estar ali girando, né, este brinquedo. Então as rodas, as polias e as engrenagens estão assessorando no funcionamento da roda gigante, ok? É uma união, uma junção de máquinas simples que estão ali trabalhando juntas para o funcionamento, então, deste equipamento. E, claro, a força que tem que estar presente, né? Usada para mover um objeto pesado, né? Um objeto pesado. Se ele estiver sobre rodas, né, certamente vai ter uma facilidade para movimentar o determinado objeto. Então, olha só a importância de uma roda. Imagina, né? Vamos pensar que seja um saco de pedra. Imagina arrastar um saco de pedra ou um outro objeto que seja ali pesado. O esforço vai ser muito maior. O tempo para desempenhar essa tarefa de deslocar um objeto pesado vai ser bem maior. No entanto, se utilizarmos, né, desse mecanismo, dessa máquina simples que é uma roda para fazer o deslocamento, para movimentar um objeto pesado, a força vai ser com certeza bem menor. A força aplicada para fazer o deslocamento. A força vai ser menor. O tempo vai ser menor, né? E com isso, a realização das tarefas vão acontecer de uma forma mais rápida, né? Apesar, né, da gente não saber
né? Ainda não sabemos ao certo quem que inventou as rodas. Elas são consideradas como uma das invenções mais importantes realizada pelo homem, exatamente por conta dessa capacidade que ela tem de proporcionar ali o deslocamento de objetos, principalmente os pesados, né? Fazendo ali com que se reduza o tempo, o esforço, a força aplicada ali no deslocamento, né? Bem, é muito provável que ela tenha se desenvolvido a partir de troncos de árvores, né? Então vamos pensar que a gente tem aqui uma sucessão evolutiva de rodas, né? Claro que hoje raramente a gente vê essas aqui de madeira, né? Hoje são mais essas aqui um pouquinho mais complexas, né? Mas a utilidade é a mesma, né? Elas ajudam o deslocamento, o movimentar dos objetos ali, proporcionando ali um menor desgaste de força. Então aqui a gente observa, sim, é uma roda, né? Uma roda de madeira. Vamos pensar ali que é uma das primitivas, né? Que foram construídas, né? Foram fabricadas a partir de troncos de árvores, né? Então o que acontecia na época, né? Quando começou ali essa primeira invenção ali da humanidade, essas rodas, né? Que eram feitos a partir dos troncos de árvores, eram colocados embaixo dos objetos pesados, né? Então abria-se ali um bloco para encaixar ali, né? Botar um eixo, né? E um bloco de madeira, e dessa forma era possível então deslocar até blocos de pedra sobre então essas rodas que eram feitas a partir de troncos de árvore, ou seja, facilitando ali o transporte, né, que os trabalhadores teriam que realizar daqueles objetos. E com isso eles economizavam tempo e a força aplicada para deslocar ali, por exemplo, né, aquelas barras de ferro, né, de pedra, vamos dizer, aqueles blocos de pedra, a força aplicada para o deslocamento era bem menor com a utilização destas rodas, ainda que de madeira, certo? Bem, depois, é claro, né, como falei anteriormente, né, a gente vê aqui uma evolução, né? Olha aqui, né, vamos pensar primeiro aqui feita com tronco de árvore, depois ela foi ganhando aqui uns acessórios, umas adaptações melhores, até chegarmos nessas aqui que a gente observa, né? As rodas com raios, né? Essa inovação deixou a roda mais fácil ainda de ser manobrada. Então, se com essa roda aqui, né, já era, vamos pensar assim, já era fácil o deslocamento, já era fácil realizar uma tarefa. Imagina-se então com essas rodas aqui, né, com esses raios, que ficou então mais fácil, né? Ficou mais fácil a partir delas, então, fazer o deslocamento de objeto. O pneu, feito de borracha, o ar comprimido, foi inventado então mais ou menos no século XIX e é usado até hoje em automóveis e bicicletas. Então a gente observa aqui, ó, né, essas rodas, né, com os raios então que certamente são muito mais fáceis de serem manobradas para deslocar ali um determinado corpo. Alguns exemplos, né, do nosso dia a dia, do meu dia a dia, do seu dia a dia, em que a gente observa ali, né, consta ali com a participação de uma roda, né? Então a gente observa ali, né? Aqui nessa imagem a maçaneta. Nossa, professora, mas aí na maçaneta tem sim, né? Quando a gente faz o movimento, né, giratório para abrir, para fechar a porta, né? A gente está girando, sim, existe uma roda ali, né? E o carrinho de mão também. Quando a gente fala em roda, já vem ali na mente, né? A roda ali de um carrinho de mão, né, ali de uma bicicleta ou de um carro, mas também na maçaneta de uma porta, sim, tem a presença ali de uma roda. E é claro, né, aqui não precisa nem falar, né, que a gente já observa essa imensa roda gigante, né, que faz jus ao nome, que está ali envolvida com muitas máquinas simples, rodas, polias e engrenagens que vão então facilitar ali o funcionamento deste brinquedo, ok? Muito bem, e a força? A força aplicada, por exemplo, né, numa maçaneta para abrir uma porta, faz com que ela gire, né? Abrir, fechar, transmite o movimento para o eixo, né? Então existe um eixo aqui, ó, tá? Existe um eixo aqui quando a gente faz esse movimento, ok?
Quando a gente faz esse movimento, a gente provoca também um movimento no eixo. Ele está escondido aqui, né? No comprimento aqui da maçaneta, que nós não podemos ver, mas nós sabemos que existe porque a gente toca e nós contribuímos com o movimento desse eixo. Fazemos girar então a maçaneta da porta. Vamos fazer uma atividade? Você topa? Tá com o caderno aí no jeito? Então vem comigo, tem uma pergunta aqui para você. Por que a roda, ela costuma ser acoplada a um eixo? Por quê? Eu vou dar um tempinho para você registrar essa atividade no teu caderno, para você responder a esta pergunta. Claro, você pode fazer isso aí em comunhão com os teus colegas, né? Socializando já aí as reflexões, as opiniões de vocês, e eu já retorno para darmos continuidade até daqui a pouco. Voltei, gente linda. Foi muito difícil responder a essa pergunta? Você fez ali já socializando com os teus colegas de turma? Bora lá então. Por que a roda costuma ser acoplada a um eixo? Porque o acoplamento permite que sejam transmitidas a força e o movimento da roda. Muito bem, galera. Bom, falamos então das rodas. Vamos então falar da polia ou a rodana, né? Que trata-se do quê? De uma roda com um sulco por onde passa o cabo, né? Então, essa roda ela é adaptada para que se passa um cabo aqui, né? Bem no meio delas, um cabo, uma corda, uma corrente, né? Onde esse cabo, né? Essa corrente, ela vai ser puxada e a polia gira em torno de seu eixo. Isso aqui me faz lembrar os poços de água, né? Que tinha antigamente nas casas, que era muito utilizado essa estrutura aqui para se retirar a água ali então do poço, né? Com a polia, né? E estes cabos ali então no sulco que se encontram aqui presente nessas polias. Muito bem, então aqui nós temos uma animação mostrando para nós como que funciona, né? Uma polia. Então, se uma das pontas do cabo for presa a um objeto, tá? A polia pode ser usada para quê? Para levantar ou para baixar esse determinado objeto. Para que isso aconteça, é necessário o quê? Aplicar uma força. Então, a gente observa esse homenzinho aqui, que está o quê? O que ele está fazendo? Ele está aplicando uma força na outra extremidade aqui do cabo. Uma extremidade está aqui, presa ao objeto, e nessa outra extremidade, este homem está fazendo o quê? Aplicando uma força para que ocorra o quê? O levantamento do determinado objeto e também para abaixá-lo. Muito bem.
Existem dois tipos de polia, minha gente, tá? É possível classificá-la em polia fixa, essa aqui que se encontra fixa aqui, né? Vamos pensar aqui presa, né? À superfície, no teto aqui, por exemplo, né? E a polia móvel, né? Que geralmente ela está presa ao objeto que vai ser então deslocado, que vai ser movimentado. Muito bem, proponho mais uma atividade para você. Você topa? Agora falando das polias. Qual que é o critério usado para classificar as polias? Então, eu vou dar um tempo para você anotar essa pergunta, vou dar um tempo para você responder e eu já retorno para darmos continuidade. Até já! Voltei, gente linda. E aí, fala para mim, qual que é o critério que é utilizado para classificar as polias? Bora conferir? Uma polia ela é classificada como fixa, se estiver presa a um suporte ou uma superfície, né? Como o teto, por exemplo. E ela é classificada também como móvel, se estiver presa ao objeto que será movido, que será deslocado. Então, são esses critérios então que são utilizados aí para classificar as polias. Muito bem. E agora falando das engrenagens, né, que são formadas pelo menos por duas rodas dentadas. A gente aqui observa essa movimentação, né? Então, nas bordas dessas rodas, então, a gente observa essa característica de serem dentadas, né? Os dentes garantem ali, né, entrando em atrito ali entre eles de uma roda a outra, né, vai garantir que a força aplicada da engrenagem faça com que as engrenagens vizinhas, tá, girem também sem escorregar. Então, olha que adaptação bacana, né, que são essas engrenagens, né, com as rodas dentadas, entrando ali em atrito, né, em contato entre elas, né, provocando ali, então, o movimento, né, garantindo ali a força que é aplicada para que haja então a movimentação dessas engrenagens, as engrenagens vizinhas, certo? Além de transmitir o movimento, a gente observa aqui, né, nessa outra animação, as engrenagens elas podem ser usadas para quê? Para aumentar ou para diminuir também o quê? A velocidade que faz ali com que elas girem, né, ali entre elas, para mudar a direção, para mudar o sentido também, né, para onde elas estão se movimentando, ou até mesmo para transmitir uma força aplicada de uma parte ou outra. Então, a gente observa nessa animação ali o contato, o atrito entre os dentes das rodas que provocam, então, essa movimentação das mesmas. Proponho para você agora, para que a gente pense um pouco mais sobre essas engrenagens, né? Um sistema é montado com 3 engrenagens.
Então, olha aqui, 3 engrenagens aqui neste sistema. A engrenagem A, acoplada à engrenagem B, que por sua vez está acoplada, é uma palavra que às vezes a língua dá uma enrolada, viu, gente? Acoplada, né? É a pronúncia correta, às vezes a gente dá uma enrolada aí. Então, a engrenagem B, ela está acoplada à engrenagem C, olha aqui, ó, está acopladinha aqui com a engrenagem C, enquanto que a A está acoplada com a engrenagem B. Muito bem. Se a engrenagem A, muito bem, se ela se mover em sentido anti-horário, por causa da ação de uma força, qual será o sentido de rotação da engrenagem C? Então, se a movimentar no sentido anti-horário, qual será a movimentação da engrenagem C? É claro que eu vou deixar essa questão aí para você discutir com a tua turma, eu vou dar um tempo para vocês fazerem isso e eu já retorno até daqui a pouco. Voltei, gente linda. E aí, foi uma sadia discussão? Parabéns! Pergunto para você, o que nós vimos nesta aula? O conceito de roda, o conceito de polia ou roldana e o conceito de engrenagem. Espero que você tenha gostado, espero mais ainda que você e a sua família fiquem bem. Até breve. Tchau, tchau!